Tudo bom? Hoje é dia de conversar com Bruno Leonardo. Bruno, para quem não sabe, foi um dos meus primeiros sócios, não, um dos primeiros não, meu primeiro sócio lá, quanto tempo atrás, Bruno? 12, 13 anos? 13 anos atrás no IEG. O Bruno vai contar um pouquinho da sua história. E a gente veio aqui fazer um bate-papo hoje sobre gestão, sobre educação, sobre futebol, falar um monte de coisa junto no mesmo saco, no mesmo bolo. Bruno, eu acho que você podia contando um pouquinho aí da sua história, né? Que é bem interessante dividir um pouquinho da sua história com a gente, pode ser? Tá ótimo. Vou me apresentar então de forma rápida. Sou Bruno Leonardo. Hoje estou como fundador e CEO da Whitseed. A Whitseed é uma startup de educação que a gente tem por propósito reinventar a experiência da educação corporativa. Ou seja, fazer com que as empresas cada vez mais incorporem aprendizado contínuo na sua estratégia do dia a dia. Eu comecei minha carreira no Copiad também, junto lá, né? Trabalhamos juntos lá no Copiad, na educação executiva. Fiquei lá durante 5 anos, fui coordenador de MBA e comecei minha carreira na área de operações logística, né? Depois disso, a gente resolveu empreender no Brasil. Um pouco de loucura, né? Mas que depois que você começa, não dá mais para sair dessa loucura, né? Fundamos lá, então, o IEG. Durante quase 11 anos, 10 anos ficamos por lá, né? Até a gente sair, fazer essa venda. E ao longo dos últimos anos eu venho me dedicando muito ao ecossistema empreendedor. Então, fundei outras startups, assim como a Whitseed, investindo também. E hoje eu sou diretor também do Founder Institute, né, que é um dos maiores programas de acelerações do mundo. Sou diretor aqui do capítulo do Rio de Janeiro. Mas, já até introduzindo o nosso papo, eu sempre falo nas minhas palestras que deixo meu cargo mais importante por último, né? Que eu sou conselheiro do Flamengo. Então, isso, como é o mais importante, a gente sempre deixa por último, e por isso que a gente envolve o futebol também na conversa. Vamos deixar o Flamengo, então, por último também. Cara, falando um pouquinho, você puxou o gancho aí de reinventar a experiência da educação, né? Principalmente no mundo corporativo. Por que reinventar, cara? O que você acha que estava errado? O que você acha que a educação corporativa, a educação nas empresas, como é que ela vem sendo feita e como é que ela deveria ser feita, né? Para responder é o seguinte, eu vou responder para a educação corporativa para a empresa, mas muitas das minhas respostas acabam sendo explodidas também para as outras cadeias, seja educação básica, enfim. O que eu acho que a principal diferença acabou esse conceito de você ter que acumular conhecimento para em algum momento você abrir aquela caixinha de ferramenta e utilizar. E mais assim, o quanto que você deve aprender no flow do trabalho. Ou seja, os desafios vão se apresentando e você vai tendo que o quê? Aprimorar essas habilidades para entregar bons resultados. Só que os nossos modelos, eles não estão preparados para isso. Boa parte das nossas universidades, das nossas escolas, business schools e assim por diante, ainda prezam por um modelo padrão no qual todo mundo segue um mesmo caminho, uma mesma trilha para chegar aonde? No mesmo lugar? Não. As pessoas têm necessidades diferentes, vontades de se desenvolver diferentes e também desafios diferentes do seu dia a dia. Então, acho que a grande reinvenção nessa história eu tenho que personalizar o caminho de aprendizado de cada pessoa. Eu não posso dar uma experiência que é padrão. E a gente já vê isso, por exemplo, por números de MBAs lá fora, né, que as pessoas já estão começando a buscar o quê? Um treinamento que seja mais rápido e mais conectado ao seu desafio do dia a dia. Então, a gente entende que o flow do trabalho, aprender no flow do trabalho, pode ser uma grande reinvenção dessa educação corporativa e em outras também. Legal. Explica um pouquinho pra gente, então, o que a WIT faz nesse sentido, cara. Como é que a WIT age, tornando o ensino mais adaptativo à realidade de cada um, pelo que eu puxei de você. Legal. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, que é a questão, por exemplo, do metrô, né, ou do Uber e coisas do tipo. A gente sabe que o metrô, obviamente, é um excelente transporte para grandes massas, né? Ele funciona e tem que ser, assim, muito utilizado em grandes cidades. Só que ele tem uma questão, né? Vamos supor que a gente pegue num determinado ponto, ele já tem pontos pré-estabelecidos que eu possa descer, estações, né? Isso funciona quando a gente fala ali de alguns anos atrás, a educação corporativa deveria treinar 50, 60, 100 mil pessoas em empresas grandes, né? Bota uma estação e leva todo mundo para aquela outra mesma estação. No final, você talvez tenha que sair daquela estação e caminhar, pegar uma bicicleta, um patinete hoje em dia, ou até um táxi, para chegar ao seu destino final e personalizar aquele caminho, né? Só que a gente tem que entender que hoje a educação é muito feita assim. Todo mundo entrando ali no metrô, no trem e seguindo o mesmo caminho, as mesmas estações. E o paralelo hoje a gente tem que dar uma experiência mais de Uber, mais de táxi, mais de aplicativo, que é eu botar o ponto inicial onde eu tô, até o ponto final onde eu quero ir, e eu ter essa experiência de aonde eu tô, aonde eu quero ir. Quais habilidades que eu tenho atualmente, quais habilidades que eu quero adquirir. Então, esse é o primeiro ponto que é mais importante. Para que eu personalize esse caminho e tenha uma experiência de Uber no meu desenvolvimento, eu preciso saber aonde eu estou. E, muito mais importante, preciso saber
para onde eu vou. Então a Witseed ela ficou obcecada, num primeiro momento, em entender que habilidades deveriam ser desenvolvidas nas empresas, né? Depois, como eu desenvolvo essas habilidades? E o terceiro e mais importante passo, como que eu meço o desempenho desse desenvolvimento e transformo-se em insights para retroalimentar um processo de aprendizado contínuo. Mas aí eu vou te fazer quantos clientes você tem hoje em dia? Hoje são cerca de 30 grandes clientes, citar alguns aí como Natura, Siemens, Gerdau, Vale, Oi e assim por diante, né, que tem hoje cerca de 20 mil funcionários na plataforma, que é o Witseed, se desenvolvendo. E aí, falando da Witseed, é uma plataforma de inteligência artificial que reproduz a experiência, por exemplo, de um Netflix que a gente tem para entretenimento, a gente reproduz isso para educação. Então, são vídeos de curta duração, no estilo cinematográfico, produzido pela equipe da Witseed, que é colocado numa plataforma que usa inteligência artificial para recomendar o conteúdo de acordo com o interesse de cada funcionário. Aí sim, eu fazendo o quê? A personalização do caminho de aprendizado daquela pessoa. Aí eu tenho várias perguntas para você. Primeiro, pelo seu track record de 2 anos de Witseed, 3 anos? Partindo agora para o 3º ano. Que competências são mais buscadas nas empresas hoje em dia? Você tem aí 20, 30 empresas. Qual competência que aparece toda hora, cara? Sem dúvida nenhuma, as soft skills hoje é um rol de competências mais buscado pelas grandes empresas e pelos profissionais. E a resposta, acho que ela é muito simples de ser embasada. A forma com que a gente vai mudando as profissões hoje em dia é muito rápida. Tá? As habilidades estão sendo requeridas de uma forma muito rápida a mudança delas. E o que fica para um profissional entender que ele pode ter de diferencial? Acho que são as soft skills. Tomada de decisão, pensamento crítico, solução de problemas, negociação, comunicação. Por quê? Ele consegue entender um contexto que está mudando e pode assimilar novas hard skills para colocar naquele contexto e se adaptar, ser flexível. E aí você vê o profissional ele chegando mais preparado ou menos preparado nas empresas hoje em dia? Menos preparado. Mas por quê? Porque muita gente ainda não sabe lidar com esse ambiente tão volátil. Que a gente brinca, né, aquele buzzword exponencial. Nada mais é do que mudanças rápidas, não previsíveis e que a gente às vezes não está esperando. E eu acho que falta ainda ao profissional entender como lidar com essas mudanças muito rápidas. Então eu vejo que ainda precisa requerer habilidade, não só das soft skills, mas, como eu disse, de agilidade para responder a isso, flexibilidade para se moldar a um novo ambiente e assim por diante. Tá. E uma pergunta bem interessante que me surge na cabeça é o seguinte, cara, como o jovem profissional, que é um cara extremamente ansioso, quer chegar rápido ao topo, ele se adapta a uma trilha adaptativa, ele se dispõe fácil de comprar essa ideia de ter uma trilha adaptativa, ele quer um produto pronto, desenhado já para ele, que ele consiga fazer, consiga provar que fez. Como é que ele está recebendo isso, cara? Eu acho que isso hoje no mercado ainda é uma divisão muito grande. Muita gente que ainda quer um produto pronto. Mas eu não falo nem tanto do mercado, não. Eu falo do profissional, aquele jovem que entra, como é que ele se adapta, qual o grau de engajamento dele com esse tipo de produto, qual o grau de engajamento com esse tipo de serviço. Olha, eu vejo ainda um perfil de early adopters, ou seja, de pessoas que de fato querem adicionar o conceito de microlearning, né, de aprendizado curto no dia a dia, muito grande, muita gente querendo. Mas eu ainda vejo muita gente ainda querendo um pacote padrão, porque é mais fácil, né? Imagina o seguinte, chego para você e falo, ó, começa aqui, faz tudo isso aqui e no final você vai ter esse resultado. Ele é mais fácil. O cara é certificado por treinamento, por competência? Tá. O peso do certificado ainda tem um peso no mercado. Tem peso, né? Não, total, ainda existe o peso, né? Hoje na Witseed ele é certificado por trilhas de desenvolvimento. Uma trilha é um entregável. Vamos supor o seguinte, essa área de automação hoje é uma área que é muito requerida nas grandes empresas, ou seja, como eu automatizar processos, incorporar Robotic Process Automation dentro da minha empresa para ganhar produtividade. Então eu tenho uma trilha que se chama, por exemplo, automação como a nova fronteira da produtividade. O que quer dizer isso? Dentro dessa trilha eu tenho treinamentos que vão desde RPA, de robôs, mindset tecnológico, que é o cara entender como incorporar tecnologia no dia a dia, inteligência artificial, ou seja, é um bloco de vários treinamentos que faz com que aquela pessoa possa ter um entregável interessante naquela área de automação. Então, depois que ele completa esse bloco de treinamentos, que é uma trilha, ele é certificado. Ou seja, é o que a gente entende que ele estaria preparado para fazer uma entrega importante dentro da empresa. Tá.
E aí você fala de acompanhamento para a vida do cara, né? Você acompanha essas competências depois? Como é que funciona? As competências depressivas? Porque se o cara aprende a negociar hoje em dia, se ele não pratica, ele vai depreciar isso, né, cara? Com certeza absoluta. Como é que você vê se o cara pratica ou não? Isso hoje a gente ainda não tem essa, vamos dizer assim, esse grau de profundidade. Eu gostaria muito. O que a gente faz hoje na plataforma é o seguinte, é como se fosse uma aproximação dessa experiência. A gente diz que quando ele completa determinados treinamentos, ele vai adquirindo determinadas habilidades. Um exemplo de negociação. Só que a gente sempre lança novos conteúdos. Se ele não continuar consumindo aqueles novos conteúdos, que em tese é o quê? A atualização, a competência dele vai ficando o quê? Vai diminuindo. Ou seja, não adianta você ter adquirido uma vez na vida aquela competência. Você precisa adquirir e continuar se atualizando. Então, vamos dizer assim, essa é a gamificação que a gente utiliza para a pessoa, né? Então, ela precisa sim consumir novos conteúdos, você está certíssimo, senão a competência dela vai, em tese, o quê? Diminuindo. A capacidade dela de atuar no mercado com aquela skill diminui. Cara, você acha que sistemas ou ecossistemas como o Exceed no futuro podem substituir, por exemplo, uma faculdade? Pergunta do milhão, né, Lang? Eu acho que não. Minha resposta é não, porque eu acho que a universidade ainda tem um papel muito importante na formação de determinadas áreas. E qual o papel? Pesquisa na ponta, vamos assim dizer. Eu acho que conhecimento na fronteira, eu acho que a gente ainda precisa, às vezes... Mas você acha que a faculdade brasileira entrega conhecimento na fronteira? Não. Eu estou falando de modelos americanos, né? Falando de modelos americanos. Eu acho que a faculdade brasileira... Claro, eu posso estar sendo leviano aqui, falando que não todas, mas acho que a grande parte não entrega essa experiência. Entendi. Se você tivesse que voltar no passado, cara, você faria a mesma faculdade? Bruno fez engenharia de produção, cursou comigo engenharia de produção aqui no Fundão, na FRJ. Faria ou não faria, cara? Pergunta muito difícil também. Hoje, no mercado, eu faria. Mas por quê? Porque eu acho que foi o lugar onde me deu o poder de conexão, né, no relacionamento no mercado que eu tenho hoje. Eu acho que isso talvez tenha sido o maior entregável que eu obtive da universidade. Construir relações, construir networking e depois utilizar isso no meu mercado hoje, atualmente. Agora, só para responder a sua pergunta, hoje eu não exijo mais que um funcionário para entrar na Exceed tenha uma graduação específica, tá? Ou seja, eu vejo não só que isso está mudando, como a gente pratica isso lá internamente. Legal. Hoje a Exceed é composta por que tipo de profissional, então, cara? São 3 profissionais. Profissional de educação, que é o profissional que entende os desafios das empresas e transforma em habilidades e treinamentos. Que tipo de profissional de educação? Cara, o profissional que sabe, por exemplo, entender, olhar uma demanda de uma empresa, um desafio que a empresa tem, um planejamento estratégico, fala o seguinte: para isso eu preciso endereçar tais habilidades que são desdobradas em tais treinamentos. Então, você pode ser um profissional que hoje não tem... Ele pode ser um administrador, pode ser um economista, pode ser um engenheiro. Eu te falei essas 3 porque são 3 diferentes formações que hoje eu tenho na minha área de educação. E tenho também de jornalismo. É o quê? A pessoa que consegue entender determinado conteúdo e transformar isso num treinamento. Em algo que seja o quê? Interessante para desenvolver. Tem um segundo perfil de equipe, que é a equipe de cinema. Que é a equipe, de fato, que transforma o quê? Os treinamentos em vídeos cinematográficos. E na equipe de cinema, cara, tem de tudo. Tem desde engenheiro que hoje faz Academia Internacional de Cinema, tem gente que fez comunicação, mas, enfim, não quis continuar a universidade, mas tem uma habilidade absurda de arte num projeto nosso. Então, é assim, fantástico. E a equipe de tecnologia. Na equipe de tecnologia, então, o mais diverso possível. A gente tem, por exemplo, oceanógrafo fazendo desenvolvimento de plataforma. A gente, óbvio, tem os cientistas da computação, tem administrador. Hoje eu tenho profissional que faz administração e é um dos meus melhores profissionais na área de tecnologia. E só para falar da área comercial, que é, vamos dizer assim, uma área, né, fora desse skill, né, central, mas que é uma área que suporta todas as nossas vendas, a gente tem, por exemplo, advogada na área comercial. Então, por isso que eu estou te falando, não importa muito mais a graduação, e sim a competência e a experiência que a pessoa tem para navegar naquele caminho. Já que você falou aí da Exceed, já que você tem muito contato no mercado, cara, qual é o profissional do futuro para você? Profissional do futuro? Primeiro, aquele profissional que sabe muito bem utilizar o foco. O que é isso? Se desenvolver naquilo que é necessário para entregar bons resultados. Num momento, ele pode se desenvolver numa área mais operacional, depois numa área mais tática, depois numa área estratégica. Então, utilizar muito bem o foco e é uma pessoa curiosa,
que sabe o quê? Aprender, descobrir novos temas. Uma pessoa que sabe se relacionar fortemente, como eu disse. O poder das relações hoje traz um poder muito grande, não só para a gente que é empreendedor, mas também para quem constrói sua carreira. Porque as carreiras estão mudando tanto que o poder de conexão pode ajudar muito. Então, assim, pessoa curiosa, uma pessoa que busca o aprendizado contínuo, uma pessoa que sabe estabelecer boas conexões, estabelecer um bom networking, e uma pessoa, obviamente, que sabe identificar o quê? Os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e continuamente achando pessoas para se unir ao time dela. Então, por exemplo, eu tenho uma falha muito grave que é processual. Eu não sou uma pessoa processual, de processos, né? Por isso, eu busco pessoas na minha equipe que consigam complementar essa skill. Então, assim, se você tiver uma boa visão do que você é fraco e do que você é forte, você também vai estar perto de pessoas que ajudem você a crescer. Legal. Cara, em 15 anos de carreira empreendedora, cara, qual foi o seu maior erro? O que você voltaria atrás? O que você mudaria? Pergunta boa, né? O maior erro. Olha, eu acho que, olhando para trás, na verdade, assim, erramos bastante. Tá? Muita coisa. Eu acho que o erro faz parte do processo. Mas talvez acho que o meu maior erro como empreendedor, vou focar só no tema empreendedor, foi muitas das vezes olhar para desenvolver uma solução, ou um produto ou um serviço a partir de uma ótica minha. A partir de uma ótica de que eu achava aquilo interessante, via aquilo como sexy, atraente para o mercado, produzia, prototipava e ia no mercado vender. E não deu certo. Então, isso já aconteceu. Hoje, você tem um exemplo concreto aí para dividir com a gente? Tenho um exemplo concreto. A gente... Quer falar da nossa experiência no cartão? Pode ser, cara, pode ser. Cara, a gente chegou, né, e achou que naquela época que a gente deveria lançar o Clube Card, né? Clube Card, isso mesmo. Clube Card era 10 anos, né? Um cartão, vamos dizer assim, que era um cartão para obter descontos em determinados locais, né? Que novidade grande isso hoje em dia, né? É curioso, nessa temporada do nosso podcast, a gente vai conversar com o Cláudio Mello, que foi um dos fundadores do Chefs Club, que é o concorrente do Clube Card, né, cara? Em tese, sim, né? Em tese, sim. Conta um pouquinho a história do Clube Card aí, cara. Eu conheço de cor, porque eu fui investidor do Clube Card também, né? A gente perdeu um bom dinheiro nisso. A gente foi investidor disso, cara, e a gente queria o quê? Olhar, entender que a gente via um produto interessante, achávamos que aquilo ali era muito atraente e fomos montar o quê? Investir numa equipe para que pudesse entregar aquilo. É só para quem não conhece, provavelmente vocês não conhecem, o Clube Card era um cartão de desconto em qualquer lugar, é um cartão para sua vida. Diferente do Chefs Club, que é um cartão para alimentação, né? O Clube Card é ter um cartão atrativo, bonito, sexy, e que você pudesse ir na Animale e ter desconto da loja, ao mesmo tempo na Drogas Mil e ter desconto também na Drogas Mil. Um cartão que poderia acompanhar a sua vida por assinatura, num conceito que a assinatura faria o cara nem perceber que está pagando isso, né? E a gente foi... Interrompi o Bruno, ele está falando na etapa de montar a equipe. Fala aí, Bruno. Foi isso, a gente montou uma equipe que era muito qualificada, né? Acho que a gente colocou um dinheiro para que montasse de fato uma equipe qualificada, pessoas que a gente conhecia que realmente entregavam, só que aí tinha a questão, né? A ideia não era dessas pessoas, né? O fit do produto não foi testado antes da gente desenvolver uma série de coisas. E eu acho que acabou dando errado por conta disso. Ao invés de entender um problema real que o mercado tinha naquele momento e resolver ele de forma nichada, a gente talvez tenha tentado atacar um problema muito grande, não tão endereçável assim, e com uma equipe que não tinha a paixão por desenvolver aquela ideia. Eu acho que ali foram vários erros, né? Foi o primeiro que o Bruno falou, é muito bom. Hoje em dia, cara, eu só invisto em empresa de nicho, tá? Eu acho que o nicho, ele faz você conhecer melhor o seu mercado, faz você... Eu sempre falo, cara, para você ter não sei se você concorda comigo, para você ter uma empresa de sucesso, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa ter uma boa solução, não um bom produto, tá? Segundo, você precisa dominar o canal. Você precisa saber onde estão as pessoas. E terceiro, você precisa medir de forma constante a reação do seu cliente a essa solução, não a esse produto. Tá? O Clube Card, para mim, a gente tinha uma boa solução que estava até vinculada a um produto, um problema legal, só que a gente não dominava o canal, a gente nunca tinha operado em varejo, tá? Com isso a gente não conseguia medir o cliente, e fora isso, eu acho que tinha uma deficiência muito grande da equipe, cara, foi o que você falou.
a equipe não ser empreendedora, a equipe não comprar essa paixão, ela dificulta no primeiro momento. E quem comprava a paixão estava atuando apenas como investidor, né? Isso. Então, acho que não é ruim. Hoje em dia eu atuo como investidor. Sou investidor de 7 empresas, mas eu tenho empreendedores que estão com a paixão do negócio lá, tocando o negócio. Lá não. Exato. Lá você tinha a ideia na nossa cabeça, a gente contratou uma equipe, algumas equipes, né? Eu falo que foi que nem pedreiro aquilo, a equipe trocou 2 ou 3 vezes inteira, né? Inclusive passou aquela empresa que mais teve foi CEO. Já teve CEO, desde CEO psicopata, né? Que, lógico, não vai falar o nome das pessoas, mas até CEOs muito bons que hoje empreendem, estão tocando empresas grandes, sucesso. E, cara, foi um bom exemplo aí, cara, seu mesmo. Eu acho que, assim, e de novo, são erros que nos fazem hoje aprender com isso. Eu aprendi muito com aquele erro, cara. E eu vejo isso hoje no mercado dos investidores. O que o investidor ele olha, principalmente quando ele vai colocar o dinheiro numa empresa? É o time. É o quanto que aquele time tem de track records no mercado, de market fit com aquele mercado, né? Eu acredito muito na palavra founder market fit, né? Quanto que aquele founder, aquela equipe fundadora de fato conhece aquele canal, domina o produto, sabe responder rápido à demanda. Cara, uma coisa legal da WIT, eu acompanho a WIT desde a fundação, né? Eu fui um dos fundadores da WIT, me diluí na WIT, hoje atuo mais como investidor da WIT. É um time de apaixonados, né? Um time, cara... Teve gente que já saiu, já voltou, já tá na 3ª temporada da WIT quase, já que a gente tá falando de cinema. Cara, como é que você faz o recrutamento de seleção? Isso a grande dificuldade hoje em dia do empreendedor, por incrível que pareça, é lidar com pessoas, é fazer recrutamento de seleção, é escolher as pessoas certas. É caro recrutar pessoas, né, cara? Porque você precisa desenvolver, foi o que você falou. As pessoas não saem formadas da faculdade. Você precisa desenvolver. Muitas vezes você desenvolve a pessoa vai e sai pro mercado. Como recrutar e como encantar essas pessoas, né? Eu acho que talvez essa possa ser uma resposta unida à sua anterior, que é dos erros. Acho que um dos grandes erros que eu tive também foi não cuidar muito da cultura da empresa, né? E que eu acho que hoje é o que faz a grande diferença na WIT-Seed. A gente nasceu lá com uma cabeça muito forte de cuidar sempre da nossa cultura, de manter que mesmo a cultura, quando a gente tinha 3 pessoas no primeiro momento, depois 5, depois 10 e hoje 20, que essa cultura seja idêntica. Qual é a cultura de vocês? Olha, alguns tópicos, vou dar um exemplo. A gente brinca lá, a gente tem frases. A gente não valoriza, por exemplo, esforço, a gente valoriza resultado. Essa é uma delas. Não adianta você ficar discutindo uma reunião que você trabalhou até 2 horas da manhã se você não entregou resultado. Então, a gente não valoriza esforço, a gente valoriza resultado. Todas as nossas conquistas devem ser celebradas. A gente tem um rito, né? Como se fosse uma... Eu comparo quase que a igreja católica, né? A gente tem lá nossos rituais dentro da missa, né? Que é, por exemplo, fechamos 10 clientes, fechamos 10 integrações tecnológicas, contratamos 10 pessoas, 10 em 10 é um rito nosso que a gente faz um HH, que a gente brinca que é o nosso happy hour, né? Então, isso, por exemplo, é um rito que reforça... A frase só merece triunfar quem sabe celebrar. Né? Exatamente, né? Eu acho que... Ritos são importantíssimos, né? São lá importantíssimos. No BBI a gente tem um rito de qualquer venda nossa, de 1 centavo até 1 milhão, a gente tem solta a ragatanga lá, toca a música da ragatanga. E é isso. Mas, cara, talvez a ragatanga não funcione na WIT-Seed, mas funcione para você. Então, assim, não existe uma receita de bolo para cultura. Esse que é o mais importante. Né? As empresas têm que entender o que funciona e o que não funciona e ressaltar esses aspectos de cultura. Isso talvez seja um papel mais importante dos founders, dos C-levels, que é manter a cultura na sua empresa. E aí, quando você mantém a cultura muito forte, isso ajuda na hora de você contratar. E aí a gente já errou. A gente já contratou gente que a gente falou assim, pô, mas esse cara é muito bom, mas tem aqui um desvio, não é tanto a nossa cultura. Não é um desvio de caráter, mas um desvio cultural. Não tem nem nada de desvio de caráter, exatamente, é desvio cultural. Com falta de fit cultural. Falta de fit cultural. Se a pessoa ficou 3 meses e saiu... Mas você tirou ou a pessoa saiu? A gente tirou e outra pessoa saiu. E aí a gente foi aprendendo e falou, olha só, de fato, é muito mais importante eu fazer... Você acredita que a cultura se molda numa pessoa nova ou a pessoa já tem que ter características da cultura de vocês? Tem que ter algumas características. Óbvio que 100% nunca. Ela se molda sim. Mas tem que ter características, tem que ter valores. Tem alguns valores que não são negociáveis. Tá? Então, por exemplo, se você estimula a cooperação na sua equipe e você vai contratar uma pessoa que é extremamente competitiva, isso pode ser um problema. Né? E até dependendo da área.
É óbvio que tem áreas que demandam competitividade, né? Que o cara seja, por exemplo, uma área comercial. É importante que o cara seja combativo, seja competitivo, mas que ele saiba cooperar em equipe. Isso tem a ver com o Flamengo também. Não, mas é sério. Qual o paralelo aí, cara? Você vê o que o Flamengo te ensina que você consegue aplicar no dia a dia dentro da WIT? Porque você falou, por exemplo, de cultura. Eu vejo muito a palavra cultura aparecendo muito forte nos times que dão certo, né? Nos times que vingam. Então, cara, o que você acha que o mundo do esporte que está se profissionalizando no Brasil pode ensinar para as empresas? Porque é uma pergunta que eu acho que ninguém faz, porque muita gente pergunta o que as empresas podem ensinar para o mundo dos esportes, né? Então, os times do Brasil todo passando por esse processo. O Flamengo foi o primeiro, o Palmeiras aí entrou também. Hoje o Botafogo virando empresa, eu vejo virando o Atlético Paranaense também, cara, fantástico. O Inter com um programa de sócio-torcedor bem profissional. Então muita gente fala, as empresas estão ensinando muito ao esporte, né? Mas o esporte é uma entidade que dura muito tempo, né? São poucas empresas que duram 110 anos, você tem alguns clubes com mais de 100 anos no Brasil. Falidos, mas com mais de 100 anos. Então a pergunta que eu faço é o contrário, cara. O que o esporte pode ensinar ao empreendedor, pode ensinar à empresa? Olha, nesses meus 7 anos de Flamengo, né, vida lá de sócio proprietário e depois conselheiro, né, eu digo uma coisa: propósito não é blá blá blá. Propósito é reforço de cultura. E quando você entende que você tem um propósito claro e definido e você vamos dizer assim, espalha pela equipe, funciona. E sabe por que eu vou te responder isso? Houve uma reestruturação do Flamengo, começado pelo presidente Bandeira, né? E muita gente criticava, né? Então falava, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro, tal e tudo mais. Mas era necessário, era fundamental. Tem algumas bases que devem ser implementadas, seja num clube, no esporte, seja numa empresa, para que ela tenha o quê? Sustentabilidade de longo prazo. Acho que esse é um ponto importante. Só que, para que você tenha sustentabilidade de longo prazo, você não pode ir contra o seu propósito. Qual é o propósito do Flamengo, se a gente for falar aqui? Eu acho que, sim, é muito simples o propósito do Flamengo, na minha visão. Vencer, vencer, vencer. Tem um propósito só. Por que, por exemplo, o Jorge Jesus, que é um treinador, teve uma conexão tão forte e cultural, um fit cultural tão forte com o Flamengo? Porque numa das primeiras entrevistas dele, ele falou assim, não, o Flamengo tem que vencer, vencer e vencer. E parece muito bobo, Lang, mas não é. Quando a pessoa entende que aquele é o lema, que é aquilo que funciona, que aquilo impulsiona, isso vira uma roda que não para de girar. Então, quando o Flamengo conseguiu botar as finanças em ordem e depois se reconectar com o seu propósito de criar uma equipe vencedora e ter um mindset vencedor, não adianta você juntar. Já viu na história que o Flamengo montou grandes seleções e deu na água. Lembra do melhor ataque do mundo, Romário, Sávio, Edmundo, em 95? Não adianta você só ter o quê? Excelentes talentos. Você precisa ter excelentes talentos com fit cultural e muito orientado a um propósito. E é isso que eu vejo hoje no Flamengo. São pessoas que entenderam o que é ser Flamengo, o que é jogar a Flamengo e o que é entender esse propósito de vencer, vencer, vencer. Isso me remete 2 pontos de conclusão nessa história. Primeiro, não existe atalho. Quem quer atalho vai se dar mal. Seja profissional, seja empresa. Não existe atalho. Tem sempre alguém querendo o quê? Se dar bem de uma forma rápida, ou eu me formei na faculdade, quero virar um presidente de empresa. Não existe atalho, cara. Nem para pessoa, nem para empresa. Então o Flamengo entendeu que não existia esse atalho, que teve que fazer uma reestruturação de alguns anos. E depois, que existe propósito sim, e que isso conecta a cultura. Então eu acho que esses 2 pontos, você vê, eu acho que não há como discordar que seja no esporte, seja na empresa, ou seja na sua vida, eles te levam adiante. Não existe atalho e propósito conecta você com a cultura e te leva a muito longe. Show de bola. Pô, Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo. Cara, vou pedir pra você deixar o seu Instagram aí, o Instagram da WIT, pode ser? Qual? Com certeza. Falam umas besteiras lá no Instagram, Bruno BCL, né? Bruno CL, né? Então, Bruno BCL é o meu Instagram. O da WITSeed é witseed.company, tá? E aí vocês podem procurar a gente também no LinkedIn, né? Seja a company page da WITSeed, seja
a minha também, Bruno Leonardo, vocês conseguem achar lá nas redes sociais. Vai ser um prazer poder interagir com vocês um pouco mais sobre esses temas. A gente gosta muito de falar de empreendedorismo, startup life, Flamengo. Vão ter que me aguentar um pouco ao longo desse ano, que eu sei que a gente vai ser chato de vez em quando, mas e te agradecer, Elaine, te agradecer pelo convite, porque falar de educação e falar de empreendedorismo talvez seja um dos temas que a gente precise repetir cada vez mais no Brasil. Que com uma equipe de pessoas cada vez mais empreendedoras, que entendam que educação faz diferença, eu tenho certeza que a gente consegue impulsionar também o nosso país a resultados muito mais, vamos dizer assim, relevantes num cenário internacional. Legal. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso bate-papo. Não esqueça de seguir o Bruno e a WITSEED aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado aí, valeu, galera. Até a próxima!